Fala, galera, que tal tomar um cafezinho escutando um podcast? Podcast Café com Chico, vamos lá? Olá, meu povo, estamos aqui voltando, né, com o nosso canal. Agora com um quadro novo, dessa vez um podcast. Hoje com um convidado mais que especial, principalmente pra mim. É uma pessoa sem explicação, que por eu posso dizer, por minha vida toda me acompanhou, né? Eu acho que com essa deixa vocês já sabem quem é. Claro que é o meu pai que está aqui. Não poderia começar sem ele, né? E daí a gente vai falar um pouco da vida dele hoje. Rapaz, vamos tomar um cafezinho? Vamos sim. Vamos brindar primeiro, né? Rapaz, a gente... Vamos usar uma gíria aqui. Vamos começar do começo, né? É verdade. A gente fez aqui algumas perguntas que o público quis e também outras que a gente formulou aqui mesmo. E daí a gente vai desenrolar essa conversa. Primeiramente, perguntar sobre a sua vida, a sua infância. Como foi sua infância? Você considera essa infância bem raiz, bastante raiz? Eu ouvi falar aí que teve muita coisa envolvendo fogo, braço quebrado, né? Conte aí um pouco da sua infância. Você gosta de minha história, né, Francisco? Você gosta tanto que você repercute ela aí aos seus amigos. E os seus amigos parece que gostam de ouvir também. E a gente hoje está trazendo ela aqui, vamos dizer, ao mundo, né? Através da internet a gente consegue se conectar com o mundo. Minha infância, minha infância teve aí uns atropelos, teve algumas quedas, mas nós estamos aqui vivos, né? Você quer começar de que parte? Vamos aí da escola, da vida escolar, do infantil. Você quer que eu fale tudo ou só a metade? Rapaz, tem muita história pra contar, né? Tem. Bom, eu sou filho do casal Chico Cruz e Deusimar, Francisco Medeiros Cruz, cujo é o mesmo nome seu, né? E Deusimar, lá da rodoviária, são bem conhecidos no Brejo Santo. Nasci no bairro São Francisco, no ano de 86, portanto tenho 38 anos. O bairro São Francisco, tão querido por mim, onde eu praticamente descobri a minha essência de criança, brincando ali na pracinha do São Francisco. Pude acompanhar a tempestade que deu, que acabou derrubando a igreja de São Francisco, ainda muito, muito pequena ainda, mas foi um momento assim impactante na minha infância. E ali fiz amigos que eu conservo até hoje. Vou citar um aqui, que ele nasceu praticamente no mesmo dia, a gente é registrado em horas diferentes, em dias diferentes. Os pais emocionados e nos registraram em dias diferentes. Mas já posso citar aqui meu amigo Diego, né, que a gente foi vizinho, morou na mesma rua e até hoje a gente conserva essa amizade. E é isso. Aí do São Francisco, meu pai passou a gerenciar a rodoviária do Brejo Santo. E com isso a gente teve que se mudar, né? Mudamos para ficar mais, digamos assim, mais confortável para a gente. Antigamente não tinha o transporte, era tudo na bicicleta e tudo. E a gente foi morar no bairro Mordourado, onde até hoje a gente se encontra por lá. No Mordourado eu aprendi a jogar bola. Há que se diga, que se faça uma ressalva aqui. Naquela época, o Mordourado, eu acho que até antes de existir o estádio no René Lucena, os campeonatos de futebol no Brejo Santo era feito lá no bairro Mordourado. Mordourado que é celeiro até hoje, né? De grandes promessas. É uma coisa assim que eu queria muito fazer por aqueles jovens, porque eu vejo assim tanto talento desperdiçado, mas isso aí é para os próximos capítulos, né? A gente vai continuar aqui falando sobre a minha vida. E lá no Mordourado também fiz grandes amizades, fiz grandes traquinagens.
você falou do Braço Quebrado, né? No Braço Quebrado foi no Morro Dourado, já eu morando no Morro Dourado. Esse episódio do Braço Quebrado foi com o meu amigo Vaguinho. Eu com 9 anos de idade, eu acho que era 9 anos de idade. Tirando Siriguela lá no pé de Siriguela, em frente à rodoviária. E eu consegui subir, mas quando eu olhei pra baixo, cadê querer descer? O medo não deixou. Aí o Vaguinho foi e pulou. Aí disse: você não tem fé em Deus, não? E eu, naquele tempo, muito já devotado pela minha crença, minha fé, eu digo: tenho sim. Aí fui e pulei. Pulei e estou aqui numa platina, né? Numa platina que tem até hoje. E passei muito tempo sendo apelidado de braço de radiola. Lá no Morro também teve outro episódio. Foi o da cicatriz aqui, nessas entradas de 40 anos. Eu tenho essas entradas aqui não é à toa. Tem as entradas por conta da minha velhice, né? Digamos assim. Mas também teve um episódio lá que a gente acabou se machucando. Tinha um amigo da gente, digamos assim, no tempo. E a gente costumava muito brincar com ele. Ele gostava de tomar umas. Tinha as amizades com os filhos dele. E nesse dia ele estava discutindo com a mulher dele. E nós tínhamos um curral vizinho à casa dele. E nós fomos olhar a briga lá. E ele pegou um toca-fita de carro. Um toca-fita de carro. E por achar que a gente estava chateando ele de alguma forma ou de outra, ele jogou o toca-fita, passou por 3 pessoas e pegou na minha cabeça. E aqui abriu de fora a fora. E eu levei não sei nem quantos pontos. E sangue até umas horas. E essas foram uma das minhas traquinagens. Teve o episódio também, quando eu morava no São Francisco, eu toquei fogo na casa. E teve também o do ferro, né, de passar. O ferro de passar, eu passando eu pequeno, minha mãe tinha saído para fazer a feira, deixou eu com uma amiga da gente lá em casa e eu gostava de dormir com uma fralda preta. Eu acho que muita gente tem essa mania. Minha prima Micaela tem essa mania de dormir com lençol, né? Dormir com lençol que é como se fosse um amuleto, né? Eu tinha uma fralda preta de grude que eu gostava muito dela. E teve um dia que ela estava muito engilhada, eu peguei o ferro e fui passar, encostei aqui na barriga a mesa. E quando eu encostei o ferro muito quente, aí desceu aqui. Ficou sem couro. E nessa infância também teve vários ídolos, né? Ídolos que o senhor carrega até hoje. Como o próprio exemplo aí do carro que tá do seu lado aí, do Ayrton Senna. Ayrton Senna é uma inspiração, eu acho que para todos os brasileiros, né? Inspiração de superação. Me inspiro muito até hoje também. Tudo que eu quero fazer na minha vida, eu pego algumas coisas de Ayrton. Do Romário também. Romário, porque Romário é muito controverso. E eu me considero uma pessoa controversa. Uma pessoa que acredita nos seus ideais. Uma pessoa que segue aquela linha, que não volta atrás. Posso até voltar, mas dentro daquilo que eu acredito. Falando assim nessa questão, o senhor também tem vários títulos, né? Vários nomes diferentes, personalidades diferentes, como o Silvio, Silvinho Neto, o Silvio Cruz. Nós esquecemos dessa parte aí, né? De me apresentar. Como você falou, eu tenho 4 nomes. O Silvio, que é como Savana, sua mãe me chama. O Silvio é o pai do Francisco, é o marido da Savana, é o irmão de Chefinho, o irmão de Catiano e o irmão de Maria. Aquele cara que tem a família como o principal elo para tudo. Tem o Silvinho, que é o Silvinho do futebol, que assim meus amigos me chamam até hoje, lá do tempo que eu jogava no Finado Silas. Aqui quero mandar um abraço para meu amigo Keke. A gente conversou agora na última festa que a gente foi e eu até me emocionei quando eu falei do Finado Silas, né? Que foi meu segundo pai, foi também um exemplo como o Ayrton foi. Carrego os seus ensinamentos até hoje. Esse Silvinho é o Silvinho do futebol. Fez lá amizades duradouras.
e que dei uns chutes. Eu dei uns chutes em minha vida. Eu tenho um currículozinho no futebol, viu? Pra quem não sabe, viu? Tem o Silvino Neto. Silvino Neto, que é quando minha mãe tá com raiva de mim. É quando minha mãe tá com raiva de mim. Tem alguns tios que me chamam de Silvino Neto. Esse nome Silvino, né? E o Neto, claro, eu herdei do meu avô. Um homem muito conhecido na região de Brejo Santo, de família tradicional. Que fez família lá no sítio Dois Riachos, ali perto do São Sebastião. E falta quem dos 4? O Sargento Neto também, né? Não Não poderia faltar. O Sargento Neto, que até um dia desse era cabo. Sargento Neto, que é um cara... É difícil assim a gente falar da gente no contexto geral de coisas boas, né? Que a gente deixa para os outros falar. Mas o Sargento Neto é um cara totalmente devotado à profissão, ama a profissão que tem, apesar de que a polícia, costumo dizer, não dá o valor necessário aos seus profissionais, mas a gente gosta quando a gente evita um assalto, quando nós tiramos um traficante de circulação. Os heróis sem capa, né? Os heróis sem capa. Não é que a gente gosta, não, é que a gente ama a profissão. De fato, é uma devoção, assim como um padre, né? E esse é o Sargento Neto, que... Muitas pessoas conhecem, né? Se chegarem no quartel lá de Brejo Santo, ou aonde eu passei trabalhando, eu acredito que vão ter boas referências sobre mim. Até aqui no próprio Juazeiro mesmo tem o pessoal, os meus amigos do militar, que pra diferenciar um do outro, pra quem não sabe, eu sou chamado de Neto lá também. Pra diferenciar um dos outros, chamam o Sargento Neto também, que já é um título que ele vai levando pra vida, justamente por não saber diferenciar um do outro, né? Porque faz parte dele também esse título. Eu já tive alguns trabalhos frente à Associação das Praças do Estado do Ceará. As praças não é, para os mais leigos, aí não é praças de espaço público. Porque na polícia é diferenciado, praças e oficiais. As praças vão do soldado ao subtenente e os oficiais vão do tenente ao coronel. Então, eu fui presidente regional aqui de uma associação, que a associação está para levar nossos anseios, levar tudo aquilo que mais necessitamos às autoridades competentes, até chegar ao governador, para que ele possa fazer alguma coisa para a nossa tropa. Então eu fui o representante de classe aí por algum tempo, tive que me afastar por conta da política, e tenho esse trabalho prestado frente à minha corporação, ao meu serviço como policial militar. Agora, a gente passando pelas fases da vida, né? Já fomos criança, agora quero saber do Silvinho, Sargento Neto, adolescente. Como foi essa fase aí, a questão da escola, a entrada no liceu? Como foi? Conta pra gente. Eita, o liceu tem muita história, viu? E o Silvinho adolescente também. Pra quem não sabe, o apelido dele era Bob Altas Aventuras, como é? Não, Bob, você não assistiu o desenho de Bob, não, né? Não foi do meu tempo, não, Bob, mas... Bob o quê? Bob no Mundo dos Sonhos, né? Bob, aquele desenhozinho daquele menininho cabeçudo. Mas... o Fantástico Mundo o Fantástico Mundo de Bob. Que conta as histórias mirabolantes lá. Porque Bob era uma pessoa sonhadora, né? Extremamente sonhadora. Ele, às vezes, parava ali e ficava pensando. E eu sou praticamente assim. E tem umas histórias, não só Bob, Forrest Gump também, né? Forrest Gump tava lá ali no meio de tudo. Então, eu tenho esses dois apelidozinhos, de Bob e de Forrest Gump. Bob por pensar demais. Ontem mesmo, a gente tava arrumando a casa, né? Aí sua mãe me interpelou lá no muro. Tá fazendo o que aí? Eu digo, eu tô pensando aqui com meus botões. Esse Silvio Pensador, ele começou a passar no papel justamente nessa fase da adolescência, né? Começou a escrever poemas. Tudo que eu pensava, eu refletia ali e escrevia no papel. E hoje eu tenho um livro, não publicado ainda. Até a gente já publicou pela editora Saraiva via e-book, mas fisicamente ainda a gente não conseguiu publicar. É um pouquinho dependioso de dinheiro,
E são coisas que a gente não tem. Exatamente. Mas eu tenho um livro aí, eu tenho um romance escrito desde 2000 e... Eu acho que finalizei ele em 2010, mas desde 2004 que eu comecei a escrever e finalizei em 2010. Lembranças de um Coração. Mas a gente vai lançar ele, é um livro até que polêmico, né? Tenham calma. Se eu fosse contar aqui, nós tínhamos que fazer um podcast só para esse livro, né? Mas vamos fazer depois, né? Vamos fazer, aqui é só o início. E então vamos entrar na parte da adolescência, né? Uhum. Vamos lá, conta aí um pouquinho das histórias. Qual delas? É uma história que você gosta que eu conte, que é pra gente contar aqui. Diga aí. a questão do intercolegial do esporte também. A questão da presidência do Liceu, né? Que foi... Presença do Grêmio, né? do Grêmio. Uhum. Foi icônico. foi uma coisa... Tem a questão das camisas lá, que foi uma história que o senhor conta até hoje. Vou começar pelo futebol, né? O futebol entrou em minha vida lá no Colégio Padre Pedro. Há que se diga também que eu passei pelo Colégio João Teles. Eu lembro do nome de todas as minhas professoras, do pré-escolar e até a faculdade. Meu pai, ele é uma pessoa que é extremamente... Ele gosta muito de lembrar das coisas. Acorda de manhã, ele acorda de manhã já diz assim, hoje é aniversário de tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa. Ele lembra de tudo mesmo. Você fica até impressionado, né? Papai, como é que você lembra do aniversário de tal pessoa? O Facebook ajuda, né? O Facebook ajuda. Mas... Que a cabeça já não é mais a mesma. Né? Não. Mas eu tenho um livrozinho de registro, isso por consideração, por eu ser uma pessoa saudosista e essa questão do aniversário é muito importante. Eu acho que você já passou por isso, de no dia do seu aniversário você achar que não está sendo lembrado. Não já? Com certeza. E quando aquela pessoa que você acha que não lembrou do seu aniversário vem falar com você, você não sente um alívio? É uma grande surpresa também. Uma grande surpresa, né? Então eu gosto de fazer isso. No dia do seu aniversário, eu gosto de dar um bom dia, dar os parabéns e dizer que você é importante. Uma coisa simples, né? Que eu acho que faz uma grande diferença. Onde é que a gente tava? No futebol. Sim, no futebol. O futebol, quando entrou em minha vida, foi através de um grande amigo, apelidado de B, lá no Morro Dourado. Ele me ensinou tudo o que eu sei sobre futebol. Infelizmente foi assassinado. Um mundo cruel, tirou ele do nosso convívio. B, o nome dele era Francivaldo Arruda do Nascimento. E através dele e dos ensinamentos de seus filhos, logo depois, a gente começou a jogar futebol e fomos estudar no Padre Pedro. Lá eu conheci muita gente bacana. Conheci o Hélito, conheci Kilmer, conheci Cleto. E fizemos o time dos sonhos. Eudinho, Vaguinho. Um time que nunca perdeu um intercolegial. Imagine você. O Dream Team, né? Nunca perdeu um intercolegial. Quiçá o interclasse. Interclasse, às vezes, lá no Padre Pedro funcionava da seguinte forma. Tinha 4 séries da 5ª série. Aí nós não estudávamos na mesma sala. Esse pessoal aí que eu falei, nós não estudávamos na mesma sala. Aí dividia. Então, eu e o Hélito jogando junto, é a mesma coisa de Romário e Bebeto. Eu e o Hélito, até quando a gente se reúne, a gente costuma dizer que nós nunca perdemos um jogo junto. Romário e Bebeto também não, né? E aí a gente continuou aí essas amizades e finalmente conseguimos entrar na seleção do Brejo de futsal. Fomos campeão regional no extinto... Era como se fosse um campeonato cearense. Extinto Festal, Festival de Talentos das Escolas Públicas do Estado de Ceará. Hoje tem outro nomezinho, mas é como se fosse um campeonato cearense, com todas as regras, com toda a dificuldade, né? Não era um torneio assim que você dizia que queria entrar e tinha que entrar, não. Tinha que se classificar. Inclusive foi nesse campeonato que o senhor fez um dos gols mais icônicos da vida do senhor, que Sim. foi da lateral, né? Eu chego já lá nessa parte. E foi no time do Juazeiro. Juazeiro era nosso freguês. Aí a gente entrou na seleção, basicamente todos esses daí. Estécio era o treinador, Léo Rato, o auxiliar técnico, aí Vinhetinho, Daniel, Diego, Betinho, Cleto, Kilmer, Hélito e eu, né?
formamos a seleção do Brejo e fomos disputar a primeira fase ali, naquela região de Brejo Santo, Brejo, Penaforte, Jati, Porteiras, Milagres, ganhamos tudo. Eu acho que naquela fase ali nós só levamos 2 gols. Enfrentamos quase todos esses times, só levamos 2 gols. Viemos para a fase de Juazeiro, que era uma fase mais complexa, que já eram os campeões da primeira fase, juntando com os campeões daqui, né? Dessa regional daqui. E viemos pro Juazeiro e aí foi onde eu fiz o gol mais icônico na minha vida. Saí da reserva, a gente tava perdendo o jogo e Tadeu lembra muito dessa história, né, Tadeu? E quando você assistiu, você vai saber o porquê. E eu saí da reserva e fui lá e fiz um dos grandes gols da minha vida. E a gente foi campeão dessa etapa. Em seguida fomos para Fortaleza. Por isso que era como se fosse um campeonato cearense. Em Fortaleza já pegava os campeões todos os campeões, né? E se juntava e fazia lá um quadrangular, não sei, umas oitavas de finais. Fomos jogar lá. Primeiro enfrentamos Morada Nova. Ganhamos de Morada Nova uma goleada, 5-2. Depois pegamos a própria Fortaleza, que era a base ali do Sumov. Sumov, que é um time conhecidíssimo, né? Foi campeão, acho que foi até campeão brasileiro de futsal. Então, tinha ali a base do Sumov. Pegamos o Sumov, aplicamos uma goleada elástica também. E, digamos assim, a gente tava de salto alto no terceiro jogo. Aí pegamos a cidade de Pentecoste. Aí Pentecoste ganhou da gente. E esse daí foi um dos dias mais infelizes de minha vida. Tava ali aquela fase de adolescente, 15 anos. Fora de casa já tava com alguns dias. Aquela fase também de namorada e tudo. Aí quando a gente perdeu aquele jogo, aí foi um balde de água fria. O sonho da gente de chegar a uma final do Campeonato Cearense. A final ia ser disputada aonde eu acho que todo atleta naquela época queria jogar, que era no Paulo Sarazate. Inclusive você já disputou o campeonato lá. Você já fez coisas que eu não fiz, né? Paulo Sarazate era o maior ginásio do Ceará. O piso emborrachado. Pra gente que jogava em quadra dura, jogar numa quadra emborrachada era um sonho, né? Então, quando a gente perdeu aquele jogo, foi um chororô. Nós vimos chorando praticamente de Fortaleza ao Brejo, dentro do ônibus. Um monte de moleque chorando. E aí foi essa minha fase do futebol que, digamos assim, não é que eu perdi o amor, mas eu perdi um grande norte. Foi depois da perda do meu treinador, o seu Silas. Eu perdi o norte. Também tive algumas lesões que até hoje eu sinto aqui. Não é mais o mesmo joelho, Não né? é mais o mesmo joelho, né? E é isso, a fase do futebol foi uma das fases que eu guardo na minha vida com o maior amor do mundo. Meus troféus, minhas medalhas estão lá no meu baúzinho lá em casa. E quando eu fizer um escritório para mim, um escritório bem bacana, elas vão estar em destaque. Tá guardadinho lá, porque são coisas que a gente carrega pro resto da vida. Agora a fase da... Como é que a gente pode dizer? Da entrada nessa questão política da escola, da escola, liceu, né? Do liceu, né? Vamos entrar no liceu. Pronto, eu fui pro João Teles, fui pro Padre Pedro, em seguida o liceu. Aí por que essa mudança de escola, né? Porque tava ali saindo do ensino fundamental, ingressando no ensino médio, e o Padre Pedro era a escola de ensino fundamental, só tinha até a 5ª série. 6ª série, aliás. E o liceu era aquela escola, projeto de governo, acho que era do governo Lúcio Alcântara, ou era de Tassirei Sati, e um colégio que chegava para evoluir a educação, para um colégio padrão Estados Unidos, né? E liceu lá na Grécia era o colégio dos colégios, um negócio assim. Por isso que o nome liceu. Então o sonho da gente era sair do Padre Pedro e ir pro liceu. E a gente conseguiu essa vaga. Praticamente toda a minha turminha de colégio, de sala de aula, foi para lá. Primeiro dia de aula, fomos logo pro livro de ocorrência. Essa turminha era pesada, viu? Primeiro dia de aula. E aí, nesse livro de ocorrência, vai ter uma engrenagem. Uma virada de chave na minha vida, né? Por conta desse livro de ocorrência. Graças a Deus teve esse livro de ocorrência na minha vida, né?
porque vocês vão entender. No livro de ocorrência eu conheci uma pessoa como seu Silas, meu segundo pai, e essa como a minha segunda mãe, que é a minha tia Ritinha, que era a diretora do colégio. Não sei por que ou por quantas, são perguntas que a gente não tem resposta, mas tia Ritinha, a partir daquele dia, passou a olhar para mim com outros olhos. Tanto que na semana seguinte, e aí eu digo, eu não sei o porquê, ela veio me convidar para ir a um congresso em Nova Olinda, um congresso da Unicef. Nem sabia o que era Unicef naquele tempo. Ia ter lá um representante da Unicef. Nova Olinda também já tinha aquele projeto da Casa Grande, um projeto bem bacana, que até hoje pendura. Mas aquilo tudo era novo pra gente, principalmente pra mim. E ela veio me convidar e eu aceitei. Sempre gostei de desafios e fui lá e aceitei. Eu e meu amigo e irmão Helder, ela convidou nós dois e nós fomos para esse evento lá em Nova Olinda, que foi a virada de chave. Lá na Casa Grande, nós tivemos uma participação bem efetiva em alguns projetos que eles desenvolviam lá. A gente pôde aprender muita coisa com o pessoal lá e trazer para o liceu. E aí eu fui assim, tomei um choque, uma murro, uma pancada para me despertar de fato para a vida. Porque foi aí onde eu encontrei a política na minha vida, né? E aí são histórias mais lá para frente da política, né? Já na fase adulta, né? Mas vamos continuar aqui no liceu. No liceu, como eu já escrevia, tinha lá toda quarta-feira o recreio interativo. E no recreio interativo, eu acho que na sua escola também tem, né? Alguma coisa do tipo. Na maioria das escolas hoje tem pra mostrar cultura. Para mostrar seus talentos, né? E a gente, como eu tinha minhas poesias, alguns colegas sabiam e mandaram que eu fosse apresentar, pediram que eu fosse apresentar algumas delas. E através daquilo ali eu passei a ser conhecido, né? E também, eu não escrevia só poesia. Como eu sempre gostei de desafios, tinha lá uma peça teatral. Aí a professora queria que a gente imitasse algum. Eu digo, não vamos imitar nada aqui não, vamos fazer do zero. Aí chegava em casa, tipo, não faço assim, mas não tinha nem computador não. Era aqui mesmo. Aí ia escrever lá as peças teatrais e ia apresentar. Eu dirigia a peça, eu era ator e o escritor da peça, né? Inclusive tem uma bem famosa lá nos tempos do liceu, né? Que fez história por lotar o auditório, né? Tem gravado. Inclusive eu tô devendo a minha tia Ritinha. Eu recentemente eu passei ela do VHS, né? Eu passei do VHS para o DVD e tô devendo a muita gente esse DVD, porque lá tem muita coisa feia. Nós éramos feios no tempo, viu? Feio. Tem muita coisa feia, mas tem muita coisa bacana também para se rememorar. E eu escrevi essa peça. Aí sim, aí foi uma peça... Remake, né? Um remake. Um remake da Escolinha do Professor Raimundo, mas com minhas piadas, né? E fez tanto sucesso que nós tivemos que apresentar em outros colégios. Aí volto a dizer, a partir daí eu fiquei extremamente conhecido no colégio, bem popular. E aí essa fase do liceu aí que minha amiga Andréa, né? Andréa, tem vídeo seu lá em casa, viu? Tem vídeo seu lá em casa e não sei se você vai gostar de assistir, não. Você tá bem, viu, Andréa, hoje? Essa fase que nós temos um grupo, né? O grupo do liceu. Aquela mesma turminha que saiu do Padre Pedro, foi pro liceu e as amizades continuam. Agora vamos entrar na fase do Grêmio, né? Essa e não a gente tava esquecendo. Essa não é a fase do liceu, não, né? Realmente. A do Grêmio, né? Pronto. Por eu ter me tornado uma pessoa popular, houve a época que os Grêmios estavam surgindo nas escolas do Brejo. Eu também desconhecia essa questão de Grêmio. Não sabia praticamente nada, não sabia para que servia, a sua representatividade. E eu fui empurrado também.
como um desafio, como mais um desafio para minha vida, eu disse sim. Fui empurrado pelos colegas, não, você tem que ir nos representar. E houve lá a primeira eleição. Primeiro eu fui eleito lá na tua sala, como é líder de sala? Representante. Representante de sala, né? Primeiro eu fui eleito representante de sala. Depois teve um negócio que era o prefeito mirim. Você era prefeito mirim da cidade por um dia. Você ia lá na prefeitura, conhecia o gabinete do prefeito. Fui eleito também prefeito mirim de Braz Santo por um dia, né? E chegamos à eleição do Grêmio. E na eleição do Grêmio eu entrei com alguns projetos, passei a conhecer, né? Depois que me empurraram, eu passei a conhecer para que servia, para que funcionava. E tínhamos que ter um projeto, digamos assim, um projeto de governo, né? Tínhamos que ter um projeto para apresentar lá nas salas de aula, conversar com os alunos. E fomos, né? Fomos lutar. Mas nesse meio tempo aí, eu descobri que eu tinha alguns concorrentes fortes. E aí descobri também que a política municipal, perdão. Acontece. A política municipal já adentrava dentro dos colégios. A política de prefeito já estava lá encarnada dentro do movimento estudantil. E foi aí que eu descobri que eu tinha concorrentes fortíssimos. Eu via lá meu concorrente, o mais forte deles, que estava distribuindo até camisa. Eu digo, oxe, onde é que esse rapaz consegue dinheiro para comprar camisa? Eu tive que reunir centavo por centavo com meus colegas para fazer aqueles botãozinhos, né? E o rapaz lá estava distribuindo camisa. Depois, lá na frente, eu fui saber que era porque a política do município já estava lá procurando líderes de dentro dos movimentos estudantis para jogar dentro da política. Nós fomos para a eleição e eu saí vencedor com o dobro de votos. 804 contra 402. E na simplicidade também, né? Na simplicidade, da mesma forma que a gente vai contar ali na frente como está sendo agora, né? E passei a representar os alunos do liceu como presidente do Grêmio. Fizemos uma revolução nesse primeiro ano. Conseguimos lá colocar uma rádio interna dentro do colégio, que na rádio se juntou a esse intervalo interativo. Aí tinha lá troca de mensagem entre um aluno e outro, tinha um recadinho, não tinha WhatsApp naquele tempo, a gente fazia por aí, né? Conseguimos fazer interclasses periodicamente, coisa que só existia uma vez no ano, interclasse, fazíamos periodicamente. O time do liceu também nunca perdeu, né? Campeonato de ping-pong, que é tênis de mesa hoje, xadrez, dama, tudo isso foi feito através do Grêmio. Fizemos uma gestão bem bacana que foi aí modelo para outros colégios. Muitos colégios de Braz Santo chegaram para a gente e perguntavam de que forma vocês estão fazendo. E a gente dizia, era assim. E aqui eu quero deixar um abraço para meu vice-presidente da época, João Paulo Plock, né? João Paulo Plock. Todos os outros que compunham minha chapa, Dazuva, Eudim, Vaguinho que depois teve um papel fundamental, porque por eu não poder cumprir uma promessa, e eu sou desses, acredito nos meus ideais, e que se você diz uma coisa e você não pode cumprir, é porque de alguma forma ou de outra você falhou, né? E por eu não poder cumprir uma promessa que eu fiz, eu tive que renunciar. Isso já entra outra história também, já entra outro fato de ter a mudança da direção da escola. Saiu de Tia Ritinha para Aparecida. No primeiro momento lá, eu também quero deixar um grande abraço, um grande beijo para minha amiga Aparecida. Eu vi ela na missa agora recentemente. Teve a mudança e toda mudança gera uma reação, querendo ou não. E a primeiro momento a gente não se entendeu. E foi aí onde eu não pude cumprir o que eu tinha dito, né? E eu tive que passar o bastão para Vaguinho. E Vaguinho continua a gestão. E a gestão até o final foi exitosa, né? E o Grêmio tinha lá
A sala do Grêmio, a sala do Grêmio, muita gente matava a aula. Muita gente matava a aula. Ali eu acho que foi onde surgiu a figura do meu amigo Jefferson Salles, que pegava o violão lá que a gente tinha. Eu nem me lembro de quem era o violão, não sei se era da escola mesmo, mas Jefferson Salles já estava começando a ingressar na banda Razão do Samba, mas que a primeira plateia dele era o pessoal da Rádio Liceu, da Rádio Grêmio. Meu amigo saudoso, meu irmão, que está num bom lugar hoje, Megaton, também fazia parte dessa, vamos dizer assim, dessa dupla, era Tom e Jefferson, né? É quase Tom e Jerry, né? Era Tom e Jefferson. E o Grêmio foi isso. Pegando o gancho dessa parte musical, foi mais ou menos nessa fase que, mesmo sem saber tocar nenhum instrumento musical, o senhor entrou numa banda, né? Ah, isso aí já foi na faculdade. Ah, Né? Não entrei numa banda não, isso ali foi um dia esporádico, um dia qualquer, que na faculdade a gente decidiu tocar alguma coisa e tomei todas. Tomei tanto que você disse que não era minha voz, mas tem a edição, como aqui tem a edição, lá também teve as edições. Minha voz também estava em processo de mudança, como a sua agora também está, né? E a gente foi e gravou um CD. Eu tenho um CD gravado lá em casa. como cantor, né? Como cantor. Tocar mesmo. Eu já comprei três violões para mim e já vendi todos os três, porque só aprendi 3 músicas. Em cada um violão eu aprendi uma música diferente. Já você não, eu comprei seu violão aí, você já toca tudo hoje, você já é craque. Eu levei você para o professor disse que você já estava pronto, né? Quando eu levei. Você aprendeu só autodidata. Agora, a fase atual, né? A entrada na polícia, como foi isso aí? É também meu nascimento minha também. fase profissional, né? Minha fase profissional. Isso, já entrando no adulto, já. É, minha fase profissional. Em 2004, depois desse movimento estudantil, eu fui convidado para um partido político. Por conta daquela coisa que eu acabei de dizer, que o político lá estava pensando alguns representantes do meio estudantil para jogar na política. E comigo não foi diferente. Me convidaram para a política e eu, com 18 anos de idade, eu fui pré-candidato a vereador de Brejo Santo. Mas a candidatura não foi até o final, porque teve uma mudança na lei, teve uma redução do número de vagas na Câmara de Vereadores de 13 na época, passou para 9. E fui chamado lá saí de um partido, fui para outro, fui chamado lá no outro. E me chamaram e me convenceram a não ir, até porque eu tinha que amadurecer aquilo, eu era uma pessoa jovem. E esperei. Através daquilo ali, das negociações políticas que a gente sabe que tem, eu ganhei um emprego, foi meu primeiro, na verdade, no tempo de escola eu tive meu primeiro emprego, que foi professor de informática. Eu fui contratado pelo Estado, era como se fosse eu não sei como jovem aprendiz hoje, né? Como se fosse o jovem aprendiz. Então meu primeiro emprego foi de professor de informática, dando aula lá no Colégio Joaquim Gomes. E o meu segundo emprego foi... Eu fui trabalhar na prefeitura, num cargo lá que eu não quis. Eu bati o pé e disse, isso aqui eu não quis não. Primeiro era fiscalizar a questão dos garis na rua. Achava uma coisa injusta, que o povo tão sofredor, tem um pessoal ali no pé fiscalizando, né? E eu não quis. Aí surgiu uma vaga de atendente lá na delegacia. E meu grande amigo George, eu devo essa gratidão a ele de ter me dito, Silvio, na delegacia nós estamos precisando de uma pessoa. E você é desenrolado e a gente pode lhe indicar lá para o delegado. E assim foi feito. O delegado na época, doutor Flávio, meu grande amigo Flávio Santos da Silva. Abraço, doutor. Meu professor. O delegado na época a gente conversou com ele e começamos a trabalhar. Só que lá não era só ser atendente, né? A Polícia Civil era uma coisa muito restrita no tempo em relação a recursos do governo. E não tinha, praticamente, era 2 escrivães para 10 cidades, 2 inspetores
e apenas um delegado para suprir toda a necessidade. E processos, inquéritos policiais, nem se fala o amontoado que na delegacia tinha. E a gente foi para somar a essa equipe, mesmo eu não sendo concursado. Eu fui lá, deixei de ser atendente para ser o escravão. Tem o escrivão e eu passei a ser o escravão. Mas eu tenho muita gratidão de ter sido escravão, porque eu aprendi muito em minha vida. Mexendo nos processos, e olhava uma coisa e outra. E aqui já vem a lembrança do meu amigo Wagner Basílio, que foi também meu outro grande professor. E aqui já vem a lembrança do meu amigo Momó e meu amigo Chico L. Enfim, foi 5 anos assim de um processo de aprendizagem que, graças a Deus, me ajudou muito na minha evolução como pessoa. Aprendi bastante e me fez chegar até onde eu estou hoje, que foi na gloriosa Polícia Militar do Estado do Ceará. É bom dizer que foi meu primeiro concurso, que eu não estudei. Por quê? Porque eu já tinha uma bagagem da delegacia. Eu me lembro que quando a gente foi fazer a prova, eu fui de carro próprio, não, fui de carro emprestado, né? Aí levei um amigo, o Genian, meu amigo, e nós fomos um dia antes da prova, ficamos lá em Fortaleza e Genian me perguntando, tu estudou isso? Não, isso assim, tu sabe dizer? Eu digo, isso aí vai cair? Aí Genian, tu é doido, tu não estudou isso aí? Eu nem li nem o edital. Eu nem li nem o edital. E por sorte, por graça de Deus, e Deus sabe o tanto que você... Tudo na vida da gente é suor. Suor, é meritocracia. E eu acho que Deus viu isso e disse, não, tá na hora desse rapaz. E ele me deu essa graça de poder passar no concurso. E ingressei na Polícia Militar no ano de 2010. Mas em 2007 conheci sua mãe. Né? Esqueci dessa parte, que em 2007 conheci ela. Em 2005 entrei na delegacia, em 2007 conheci ela. Em 2007 também, ou foi 2008, você já foi para a delegacia comigo, né? Já consegui levar ela para a delegacia, trabalhar junto com a gente lá. E ela foi, assim, de uma importância também, tanto quanto a minha foi importante, que eu sei que meus amigos reconhecem isso, quanto a chegada dela. Eu saí da delegacia em 2010, quando eu assumi o concurso, e ela ainda ficou alguns anos lá. E aí, em 2010, chegou você, né? Chegou você que... Não gosto de falar de tu, não. Pra quem não sabe, ele não me viu nascer, né? Se a gente pode dizer assim, tava no curso de formação. Veio me ver depois de quantos meses? Não, foi quase um mês depois. Pois é. Curso de formação fui pegado. Eu, Savana grávida, eu nunca tinha saído de casa. Não é que eu seja filho de papaizinho, pelo contrário. A criação do meu pai foi da seguinte forma: ó, isso aqui é o bom, isso aqui é o ruim. Você escolhe o caminho. E eu trabalhei de roça. Por mais que ele diga que eu só ia lá deixar a merenda dos trabalhadores e comer a merenda dos trabalhadores, né? Mas eu sei o que é o peso de uma enxada. Eu sei plantar milho, eu sei plantar feijão, eu sei arar a terra, eu sei fazer tudo isso. Nós tivemos uma horta, né? Eu passei 5 anos de minha vida trabalhando dentro de uma lanchonete à noite toda. Essas madeixas brancas que estão ficando aqui, como é que chama isso aqui? Pé de galinha. Pé de galinha que estão aqui, é muito sofrimento, é uma vida assim, cheia de histórias. E a gente, à noite na rodoviária, que era obrigatório antigamente ficar uma lanchonete aberta, a gente lá, arriando de sono, chegava uma pessoa no balcão, ei, dê um cigarro, me venda um cigarro, a gente tá por 10 centavos, ei, uma dose de cana, a gente ia lá ganhava 25 centavos no tempo, ei, um cafezinho, 50 centavos, a noite toda era desse jeito. E depois da rodoviária ainda fui trabalhar no motel, isso aí eu acho que quase ninguém sabe. Meu pai arrendou um motel e a gente foi lá ajudar ele. Tanto eu quanto Savana, a gente ia pro motel. Passamos algum tempinho lá também. E assim, eu não me esquivava de trabalhar, de forma nenhuma, né?
todo trabalho é digno, seja ele qual for. Mas a gente hoje está numa situação mais confortável. Eu costumo dizer que o trabalho da polícia, por mais que seja excruciante, por mais que seja perigoso, para mim não é um trabalho, porque eu gosto de fazer aquilo, né? Às vezes eu tô morrendo de dor em casa, que eu tenho um problema de... Como é o nome de minha doença mesmo? Não, mas tem outra. Eu sofro de neuralgia do trigêmeo, que é aquela doença que aquela menina recentemente estava fazendo uma vaquinha para poder fazer a eutanásia lá na Suíça. Eu também tenho isso. Mas eu tenho fibromialgia. Ácido úrico também. Ácido eu tenho um bocado de coisa, né? Às vezes eu morrendo de dor em casa e tenho que se levantar para ir pro serviço, mas quando eu boto... A gente chama de gibão, né? Quando a gente coloca a farda, eu me sinto o Superman, né? Superman não por ser o herói, mas porque aquilo dali muda, de alguma forma, liga a chave e faz você funcionar. Falando nessa questão aí, só pra falar um pouco aqui, pra quem não sabe, eu acordo 4 horas da manhã pra pegar o ônibus pra vir estudar, né? Meu pai é a única pessoa que eu conheço que acorda 4 horas da manhã, mesmo dormindo pouco, no mínimo 3 horas, acorda 4 horas da manhã cantando. Isso, eu fico abismado com isso e ele acorda realmente feliz. Francisco, acordar feliz ou acordar simplesmente é um motivo de agradecer. Deus está ali, tá dando outra oportunidade para você dizer que, meu Deus, obrigado. Para você dizer, eu estou vivo. Para você dizer, eu vou fazer a diferença. Então, não tem por que a gente acordar triste, não. Acordar triste para quê? Né? Então, eu acordo cantando mesmo. Djavan, Red Hot Chili Peppers. Até no inglês Mamonas Assassinas, né? Então, é uma oportunidade que Deus está lhe dando, dizendo, meu filho, vá, eu quero que você esteja ali mais um dia. Simplesmente isso. E aí também, já nessa fase adulta, a gente também não pode esquecer, quando eu comecei no Taekwondo, que ele realmente adotou essa família. É uma pessoa que realmente gosta muito do esporte. E aí, eu posso dizer que é uma outra fase da vida do senhor também, né? Quando a gente conheceu o Taekwondo. Sim, sim. E não só o Taekwondo, né? Você às vezes também fica até abismado comigo quando você me pergunta, papai, esse esporte? Exatamente. Aí quando você me pergunta, o que é que eu digo? Né? Eu às vezes pergunto um esporte que, na maioria das vezes, eu nem sabia que existia. Por exemplo, bocha ou esses esportes. Ele sabe das regras e ainda diz o nome da pessoa que tá ali jogando ou praticando esse esporte. Porque eu fui atleta, eu sei como é, né? Aí vem o Taekwondo na minha vida, né? Na minha vida e na sua. A gente foi lá. Eu dizia pra mim mesmo, quando eu tivesse um filho, eu queria que ele praticasse alguma arte marcial. Por incrível que pareça, eu não queria que fosse jogador de futebol, não. Não sei por quê. E pra futebol não dou, não. É porque eu acho assim, a arte marcial, ela interfere diretamente na sua postura como pessoa, na sua disciplina, na sua educação. E eu queria isso pra você, né? Que fosse uma pessoa no que você se transformou hoje, tá? Surtindo efeito. E nós fomos lá atrás do professor Murim, meu amigo, meu irmão de farda. Você com 4 anos de idade, e ele ainda ele nem dava aula às crianças ainda, né? Nem dava aula. E eu aperreando, Murim, pega a criança, vamos fazer o teste, pegue ele tá doido pra vir. Entrei no juiz dele até ele ceder. Não, traga. Aí pronto, a partir de você, e você trouxe também outros juntos, que o Taekwondo entrou em nossa vida, né? E aí pra lá, e de lá pra cá já são trocentos campeonatos, né? Quase 10 anos aí. Trocentas viagens, cada um com sua dificuldade pra arrecadar dinheiro, pedir patrocínio. E Ele é realmente uma pessoa que briga e que adotou basicamente esse esporte como uma família. E aquilo que eu lhe disse no início, né? Ver lá no Morro Dourado os talentos que se perdem, não só no futebol, que lá é o celeiro do futebol, mas também, e você já teve um projeto social, nós vamos já falar dele, né? E a gente viu tanto talento que se perde, isso me dói o coração, é mesmo que botar uma flecha aqui,
Porque saber que a gente poderia fazer algo mais para aquelas pessoas e tem políticas públicas que não se desenvolvem, até tem o nome políticas públicas, mas que não se desenvolve. Fica ali à mercê de uma ajuda, de outra, de uma coisa mais efetiva, de uma bolsa, e aquilo não sai, fica só no papel. Então, as políticas públicas têm que ser e devem ser mais efetivas, da base até se tornar um profissional, digamos assim, até chegar à fase que você hoje está, né? Você já não é profissional porque você não ganha salário de nenhuma empresa, de nenhuma instituição pública, né? Então você não é um profissional. Mas você está naquela fase. Você agora vai receber uma bolsa, né? Uma bolsa do governo. A primeira bolsa que você vai receber. Desse tempo todo que você pratica taekwondo, a primeira vez que você vai receber uma bolsa, que é atleta de alto rendimento, é essa vez. Por quê? Porque as bolsas são voltadas para pessoas de baixa renda. Aí consideram que eu e sua mãe não se enquadram, né? Eu acho, por uma parte, justo, por outra, injusto. Porque o atleta Francisco Neto não tem muito a ver com nós dois. A parte do atleta que eu estou dizendo, né? Não tem muito a ver com nós dois. Aquilo que você desenvolve, os campeonatos que você ganha, é mérito seu. Então, a minha renda e a de sua mãe impedem que você ganhe uma bolsa. Por aquilo que você fez durante sua trajetória, eu não acho justo. Acho justo que se pague também as pessoas de baixa renda. Esses que devem, de fato... Sim, sim, mas que também os que têm uma renda melhor não deixem de receber. Então a gente briga não só pelo taekwondo, pelo atletismo hoje, que está bem desenvolvido em Brejo Santo. Minha amiga Andréa, né, Andréa? Tá lá sempre disputando os campeonatos. Meu amigo Nascimento, acho que já é sargento, né? Não é Nascimento da Polícia da Paraíba. Se não for sargento, é cabo. E estão sempre aí na parte do atletismo. Aí vem a capoeira do meu amigo Fabrício, do meu amigo Neném, o jiu-jitsu do meu amigo Tito Dantas, a Raiz, meu amigo Raiz está fazendo lá também. Falei aí das artes marciais, do atletismo, o futebol. Futebol tem, como eu disse, aquelas políticas públicas, elas são restritas. Eu parto do princípio que a gente sempre pode fazer um pouco mais, Francisco. Em tudo na vida a gente pode fazer um pouco mais. Se você bater um recorde, eu tenho certeza como você pode ganhar mais, pelo menos alguns segundos em cima daquilo dali e tentar se superar. A história esse cara aqui, o Ayrton, né? Enquanto uns, como é o ditado que ele disse? Enquanto nas adversidades eu bato recordes. Nas adversidades eu bato recorde. Então, a gente sempre pode ir um pouco mais além. Se existem as políticas públicas, por que elas não podem ser melhoradas? Futebol, a capoeira, o jiu-jitsu, o vôlei de Brejo Santo, que hoje é destaque também. Nem pode dizer nacional, nível nacional. Nível nacional, disputando aí os jogos escolares a nível nacional. Eu não queria nem citar os nomes, que eu posso aqui até esquecer de uma modalidade. Vôlei, atletismo. As meninas capoeira, do beach tênis. O beach tênis agora, as meninas foram disputar um campeonato na Colômbia e foram campeãs lá, né? É um esporte que está também em evolução. Então a gente defende essas bandeiras voltadas ao esporte. E pegando o gancho da questão de defender, eu queria falar... Acho que não é segredo mais pra ninguém que meu pai agora ele é pré-candidato a vereador, né? Lá aqui do Brejo Santo. E eu queria saber um pouco de como é que tá sendo isso, como é que tá sendo a questão do marketing, a questão de tudo. Francisco, foi por acreditar que a gente pode sempre fazer a diferença que eu adentrei nesse mundo da política. Para uns, quando eu disse que eu iria, eu fui chamado até de doido, de louco, né? E tem uns até que já estão lá também e disseram a mesma coisa. Eu sou doido, mas eles não deixam de roer o osso, né? Eles estão lá também, né? Então, por acreditar que eu posso fazer a transformação na vida das pessoas de alguma forma, eu estou pleiteando esse cargo. Tenho projetos. Eu digo assim, a gente pode mudar até de partido, pode mudar de lado, mas não pode mudar o seu pensamento em relação naquilo que você acredita. Volto a dizer,
aquilo que você acredita, você tem que ir até o fim. Você pode pular de partido, pode ir para um lado, pode ir para o outro, mas as suas convicções, elas têm que permanecer. Então, partindo desse princípio, eu estou aí nessa empreitada que não é fácil. Essa empreitada, eu vou descobrir alguns amigos que eu não tinha. Eu vou descobrir que os amigos que eu tinha não eram amigos, né? Eu vou me chatear. Ontem, eu não sei nem quando é que vai ao ar isso aqui, mas teve nossa convenção partidária. Dia primeiro? Dia 2 de Dia 2. agosto, né? Teve nossa convenção partidária e eu estava emocionado em cima do palco. Eu estava emocionado porque naquele momento, e eu sempre falo com Deus durante meu dia todo, meu dia todo eu sempre falando com Deus. Se eu estou dirigindo, eu estou falando com Deus. A não ser quando eu esteja falando com você, com sua mãe, com alguém. Ele carrega uma grande arma no bolso, inclusive eu acho que deve estar aí Tá também, aqui, né? não me separe não. É uma grande arma, como é que a gente pode dizer? Aqui é a escada para chegar no céu. Isso. Ele sempre carrega isso com ele. É o terço. E nós estamos aí, Francisco, com esse projeto de chegar à Câmara Municipal e fazer a diferença não só no esporte, mas na agricultura, na pecuária, que também se limitam a políticas bem restritivas. O senhor sofreu isso na pele, né? Com o seu pai, meu avô. Sim, meu pai é agricultor. Por isso que eu também defendo essa área da pecuária, né? A educação do Brejo Santo é considerada uma das melhores do país. Só que por ser melhor, a gente não deve simplesmente achar que é melhor e parar por ali. Querer não. algo mais. Tem que buscar algo mais. Então nós temos projetos voltados para esse algo mais, né? Por exemplo, um projeto que eu vou apresentar futuramente, mas que já posso jogar aqui, e que se caso a gente chegue lá na Câmara de Vereadores, é como a cidade é uma cidade nota 10 em educação, por que não fazer uma bolsa para o aluno nota 10? Pegar aqueles melhores 10 alunos ou 20, né? E premiar com alguma bolsa, alguma coisa, para fazer os outros que estão atrás, né? Os outros que estão atrás se incentivarem a brigar por aquilo, para pegar aquele dinheirinho que vai ajudar em alguma coisa lá na sua formação lá na frente. Então, na educação a gente pode evoluir nesse sentido. Mas tem outras vertentes também, né? Um cursinho preparatório. Tem muita gente que cobra isso. Um cursinho preparatório para esses concursos públicos, preparar para o mercado de trabalho. O pessoal que faz concurso para a polícia, eu dei aula em cursinho, eu sei como é. Em Brejo Santo a gente tem a mania, os alunos, né? Os pretensos candidatos aos concursos públicos, eles têm a mania de deixar para estudar, faltam 2, 3 meses para a prova. Mas eu entendo eles. Não é essa risadinha, não. Eu entendo eles. É por conta que um cursinho é muito caro. Você passar um ano estudando em cursinho, aquelas pessoas que já buscam um concurso público, é porque a questão financeira na vida deve estar apertada de alguma forma. Então, essas pessoas que buscam estar estudando, eles precisam ser olhados de outra forma. Por que não fazer um cursinho permanente? Seja ele voltado para áreas militares, seja ele voltado para concursos públicos de prefeituras, né? Por que não fazer um cursinho permanente? Professores da rede pública a gente tem. Voluntários, eu acho que se for para fazer um cursinho da polícia, a gente tem inúmeros, né? Então, esse é um dos projetos também voltados para a área da educação. No esporte, aquilo também é basicamente parecido com essa da educação, uma bolsa esporte local. Nós nunca tivemos no Brejo Santo. Não fazer para todo mundo. Porque se fizer para todo mundo, fica, a grosso modo falando, fica canalhado. Fazer para aqueles atletas que se destacam em todas as suas modalidades, para fazer outros se interessarem e também buscar aquela bolsa. A sua bolsa que você vai receber agora
é de alto rendimento porque você tá lá no seu currículo. Nós tivemos que fazer algumas certidões e a Federação Cearense de Taekwondo lhe deu o seu currículo dos campeonatos que você participou ano passado. Os campeonatos, a sua colocação em cada campeonato e a colocação no ranking nacional e no estadual. Ou seja, se você não tiver bem colocado ali, você não ia receber a bolsa, não. Então, da mesma forma, poderia ser essa política voltada para uma bolsa municipal lá em Brejo Santo. Nessa questão do esporte, né? Que a gente já ia esquecendo, pegando, já que a gente tá falando disso, disse que íamos falar mais pra frente e acho que agora não tem hora melhor pra falar do projeto que a gente tinha. Sim, sim. Por a gente ver essa injustiça social de deixar passar esses talentos, você colocou na minha cabeça um dia de a gente fazer um projeto social. E eu cheguei pra você e disse como? Como tudo que a gente faz, o senhor vê quando é viável, o senhor e minha mãe, quando é viável, a gente faz, né? Mesmo com a cara e com a coragem ali. Isso. O exemplo é daqui, o podcast. E foi com a cara e com a coragem. E isso, o podcast também tá sendo com a cara e com a coragem, né? E você disse, papai, eu tenho que fazer alguma coisa para essas crianças. E eu concordava em grau, número e gênero. Eu tenho que fazer alguma coisa para as crianças, eu tenho que fazer... Eu digo, como, Francisco? Eu tenho que dar aula, eu tenho que levar o taekwondo para essas comunidades, não só para aqui, para a comunidade que eu moro, mas para outras. E a gente pensou de uma forma, e com a cara e com a coragem a gente foi. Fomos atrás de alguns amigos nos ajudaram, e montamos um tatame na garagem da casa da sua avó, que já foi bem replicado isso daí, você foi motivo de entrevistas nas afiliadas aqui da Rede Globo, na vez mais, de jornais e tudo mais. Era uma coisa que chamava muita atenção. Nós conseguimos colocar mais de 60 jovens no projeto. Jovens, crianças, né? Crianças ali da faixa etária de 4 a 14 anos. E era uma coisa linda de se ver. Infelizmente, era muito dependioso ainda de recursos. O espaço ficou pequeno, a garagem ficou bem restrita. Tivemos que colocar já do lado de fora. O tatame ficou pequeno, né? Os materiais a gente já não tinha. E aconteceu também, e aí, por bem ou por mal, aconteceu de você vir estudar em Juazeiro. Você passou na prova do colégio militar e você teve que vir estudar e eu achava que ficava muito apertado para você. Uma vez você tem que sair de casa 4h30, tem que se acordar 4h30 para pegar o ônibus 5h15, para poder vir para o Juazeiro, em seguida estudar o dia todinho, depois voltar para casa quase 2h da tarde, aí já chega com sono e o horário do nosso projeto era justamente à tarde, né? E eu achei que aquilo ali para você ia de alguma forma ali impactar até nos seus estudos. E a gente decidiu dar um tempo, digamos assim, um tempo, porque eu quero um dia poder voltar com aquele projeto que era extremamente lindo, era bacana demais de se ver. E desenvolver ele não só lá no Morro Dourado, como também em outros lugares. Tem já, acho que o Guilherme Amorim já faz isso, né? Ele já tem alguns projetos da Secretaria de Esporte, que ele desenvolve aí em alguns locais. Mas levar para esses bairros mais carentes. O nome do projeto era Pés que Abraçam, né? Porque, quem não sabe, o taekwondo, majoritariamente, se usa os pés, que é a colega que usa um soco. Você é melhor para falar isso do que eu. A questão, o taekwondo é de origem coreana, né? E daí, traduzindo, fica caminho dos pés e das mãos. Aí, por isso que a gente tirou esse pés. O pés e o abraço, né? O abraço social, porque lá tava, de certa forma, abraçando uma causa que era bem justa. O que o senhor sugere a gente falar agora, conhecendo a sua própria vida, né? O que o senhor sugere a gente falar? Vamos entrar um pouco mais na política, né? Aprofundar mais, né? O Aristóteles dizia que o homem... Eu tenho que pegar essa pesca aqui. Antes de eu vir pra cá, eu tinha notado isso. O homem é um animal político, Aristóteles dizia.
Então, você querendo ou não hoje, você está inserido dentro dela. E o homem público, a partir do momento que ingressa, né, nessa vida, ele vai usá-la para fazer o bem ou para apenas trazer o bem para si, né? A política brasileira hoje está muito polarizada. A gente sabe aí como se deu a última eleição. E não é diferente nos municípios. Aqueles municípios que têm um reduto eleitoral mais forte, vamos dizer assim, que se foi construído ao longo de tempos, como é o exemplo de Braz Santo, né? A família Landim, da qual hoje eu faço parte do partido, já tem lá quase 30 anos. A cidade, se comparada a outras aqui da região, é uma das cidades que mais se desenvolve. Tiro o chapéu para eles. Passou lá desde o tempo de Dr. Wider, passou para Guilherme, passou para Tereza, passou para Arônio, passou desde o tempo de Landim, de Juarez Sampaio. O Braz vem se desenvolvendo e a gente vê que é uma cidade diferenciada. Então, foi por conta desse trabalho que eles fizeram ao longo desse tempo, que lá é um reduto bem fechado. Então, é um pouco diferente da política nacional. Lá, vamos dizer assim, ele já tem... O Braz já tem um lado. O Braz já tem um lado. E eu tô nesse lado, né? Eu tô nesse lado porque eu acredito no projeto deles, mas também sou crítico. Eu sou crítico e eles sabem que a gente sempre pode evoluir. A política, principalmente para vereador, é uma política extremamente difícil, porque ainda existe algumas mazelas que o povo se acostumou. Tem um ditazinho que diz que o povo merece o político que tem. Como é que você pode cobrar o seu político, o seu representante, se ele, às vésperas da eleição, foi e comprou seu voto? Você não tem mais o que cobrar ele, não. Ele comprou seu voto, ele não lhe deve favor, não. O político não vai olhar para sua comunidade, não. Não tem mais o que fazer ali, não. Isso, o político do mal. Bom que se fique claro. O político do mal que pensa só em si. Aquela coisa que eu disse anteriormente. Mas tem políticos ainda íntegros. Tem político que pensa em deixar o seu legado. Como é o exemplo do saudoso deputado Beto Landim, que deixou um legado extremo para Braz Santo. E a família vem continuando aí. E tem o cara que só olha para seu umbigo e diz: pronto, eu não devo mais favor a ninguém. Isso é extremamente errado. Minha política vai ser através da honestidade. O meu marketing, e você tá como prova, meu marketing tá sendo feito aqui, ó. Um celular que não tem nem memória para gravar. E a gente tá indo. A gente tá mostrando os projetos. A gente tá conseguindo entrar na cabeça das pessoas de alguma forma e dizer que aqui é o caminho. Não porque eu sou bonzão, eu sou cheio de defeitos. Inclusive, um dos grandes defeitos, que quando eu disse que eu ia ser político, e vocês foram muito críticos, minha família foi muito crítica quanto a isso, a minha cara fechada. A minha cara fechada é porque talvez eu seja um Bob da vida. Fantástico Mundo de Bob. Eu penso muito, eu vou passando aqui por um Morro Dourado daquele lá e vejo uma rua sem calçamento. Eu vou fechar minha cara. Eu vou fechar minha cara porque ali era para ter calçado. Porque recurso tem. Minha cara fechada talvez, e vocês pedindo que eu tivesse essa mudança de postura, só que eu sou autêntico e porque hoje eu sou candidato a vereador, eu não vou fazer isso. Eu desconheço a pessoa e aqui eu desafio. Uma pessoa que bateu na minha porta, que pediu ajuda, em todo esse tempo que eu moro, principalmente no bairro Morro Dourado, depois de adulto, claro, né, que eu posso fazer alguma coisa por alguém. Eu desconheço a pessoa que bateu na minha porta, que me pediu um auxílio, uma ajuda, uma palavra, para eu ter fechado a porta na cara dela, para eu ter fechado minha cara para ela e para eu ter dito não. Então, diferente de outras pessoas, de outros candidatos que tem aí, que é se arreganhando aqui, no grosso modo, se arreganhando e
quando termina a política, fechar a cara pra você. Eu tenho minha cara fechada toda hora, mas eu tô ali pra servir. E quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa autêntica. Eu tô ali pra servir. Quem convive comigo vai pensar totalmente diferente do que eu tô dizendo aqui agora. Quem convive comigo e vê aquela pessoa brincalhona. Mas é porque vocês dizem que eu sou autista, nada contra. E é uma causa que eu vou defender ao extremo essas pessoas para a inclusão aí dos autistas, das pessoas com deficiência física. É uma causa que eu também estou estudando ainda alguns projetos para trazer para eles. Inclusive lá no Brejo, o próprio Guilherme Amorim já tem um projeto de Isso, taekwondo. muito bem lembrado. A gente Francisco. poderia expandir esse projeto. Claro, claro. Bem bacana. Tiro meu chapéu para você, Guilherme. E foi proposto por uma vereadora, né? Começou com o Iago, né? Foi proposto por uma vereadora, também tiro meu chapéu, a vereadora Fafá. E é isso que a gente quer, a política da boa vizinhança, a boa política. Então, voltando à minha cara fechada, né? Voltando à minha cara fechada. Não adianta eu estar aqui pra você e quando você me precisar de mim eu não servir. Então, que eu continue dessa forma autêntica. Eu quero que as pessoas que estejam assistindo entendam essa minha forma. Peço desculpa se eu passo até por alguém e não falo. Quem tem essa mania é Savana. Savana às vezes bate na pessoa, conhecendo a pessoa amiga ao extremo e não fala com a pessoa. Às vezes eu tenho que cutucar ela. Mas a gente assim vai se completando. Às vezes eu passo e ela agora tá me cutucando, né? E às vezes a maioria das vezes eu passo e ela... Às vezes é um TDAHzinho também, uma falta de enxergar, mas... Procurar um psicólogo, né? Pra ver, né? E é isso, Francisco. A minha vida resumida em alguns minutos, né? Mas se a gente fosse contar aqui, não dava não. Era um livro. Muitas histórias ficaram pra trás, né? Ficaram, mas vai ter outros episódios, outras oportunidades. Com certeza. Então, pra finalizar, pode finalizar? Pode? Então, quero agradecer aqui a todos vocês por assistir. Se possível, assistir completo, né? Compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa estar trazendo mais pessoas aqui também. E esperem os próximos episódios, que já que a gente começou, já tá na dança, vamos dançar, né? Soltou a música no som já, vamos dançar. Então é isso, galera. Espero que... Eu queria agradecer a oportunidade, né? A oportunidade, primeiramente, a Deus, a gente tá podendo fazer isso. Com certeza. Né? De eu tá podendo colocar a minha figura para que muita gente possa conhecer. Acredito que muita gente agora vai passar a olhar diferente para mim. Não vê aquele cara turrão, né? Eu sou um cara que eu choro por tudo. Se eu ver você chorando aqui, eu choro. Só tem a cara feia mesmo, mas eu estou chorando, viu? E mais uma vez, deixar o convite para próximos episódios acontecerem, né? Um abraço no coração de cada um. Até a próxima.